nesta noite Barnabé está indo te procurar, Barnabé está indo te chamar. Ei, se você acredita aqui nesta noite, levanta sua mão e glorifica, porque Barnabé está chegando. Aleluia! Glória a Deus! Maravilha! Aleluia! Nem santo é o Senhor. Aleluia, cerca de 10 anos. Barnabé chega até Tarso para chamar Saulo. Quando Barnabé chega em Tarso, conta os historiadores que Paulo estava ali esquecido. Ninguém queria ficar do lado de Paulo, porque Paulo agora era um pregador e antigamente era um perseguidor da igreja. Ele tinha muitos inimigos, ninguém queria ser vizinho de Saulo. A história conta que ele vivia num lugar ali esquecido, vivia num lugar pequeno ali, que mal dava para ele dormir, mal dava para ele comer, ele estava esquecido ali naquele lugar. Imagino eu, aleluia, que Saulo, quando o Barnabé chega ali até Saulo, fala: olha, Saulo, você está preparado para a obra que eu venho te chamar? Imagino eu, Saulo, abaixado, talvez chorando, talvez orando a Deus, dizendo: Deus, quando vai acontecer minha chamada? Quando vai acontecer as promessas que o Senhor tem na minha vida? Imagino eu que Barnabé chama: ei, Paulo, chegou o momento, você está preparado? Imagino que Saulo olha para Barnabé e diz: Barnabé, já faz 10 anos que eu estou preparado, meu filho, já faz 10 anos que eu estou esperando por essa chamada. Barnabé, os historiadores contam que Paulo, nesse momento, ele enrola suas roupas, coloca nas suas costas e fala: vamos embora, Barnabé, chegou o momento de profetizar, chegou o momento de pregar, chegou o momento de viver a chamada de Deus. Nesta noite chegou o momento de Deus, aleluia, de colocar aquilo, aleluia, que Ele colocou no seu coração. Chegou o momento da mensagem chegar ao seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Saulo agora vai para Antioquia, agora dirigir a igreja juntamente com Barnabé. Eles fazem um grande trabalho ali. Cerca de um ano depois, eles vão empreender agora a primeira viagem missionária. O Espírito Santo fala ao coração de Barnabé: fala: Barnabé, agora nós precisamos separar você e Saulo para a obra que eu tenho chamado. É nesse momento, é nesse momento que a Bíblia começa a chamar agora de não Saulo, mas sim Paulo. É bem verdade que muitas das vezes nós ouvimos que Deus mudou o nome de Paulo. Aí é uma controvérsia. Na verdade, Deus não mudou o nome de Paulo. Ele tinha 2 nomes, ele tinha um nome hebreu e possivelmente um nome romano: Paulo e Saulo. É bem verdade que poderia, como Deus ia usar a vida de Saulo ou de Paulo lá em Roma, lá na cidade da Ásia Menor, era mais fácil, mais viável que ele usasse o nome de Paulo, porque era um nome romano. Onde ele chegasse e falasse que o nome dele era Paulo, as pessoas já sabiam que ele era romano e ele ia ter carta para entrar nas demais cidades. Então Deus não mudou o nome dele, Deus usou uma estratégia para que ele pudesse andar ali naqueles lugares. E ele começa a pregar a mensagem do Evangelho na primeira viagem missionária. Ele sai da Antioquia, desce ali para a cidade chamada Chipre. De Chipre eles vão até Perge da Panfilha. Juntamente com ele está João Marcos. João Marcos, quando olha as regiões montanhosas lá da Panfilha, João Marcos resolve voltar da primeira viagem missionária. Ele não estava preparado para aquele momento, ele não estava preparado para aquela viagem. A história conta que a cidade de Perge, ali na Panfilha, era uma cidade que tinha muitas montanhas, era um lugar muito gelado, era muito difícil de caminhar naquele lugar. João Marcos está juntamente com Barnabé, está juntamente com Saulo. Ele olha aquelas regiões montanhosas e fala: não, eu vou voltar, eu não estou preparado, eu não aguento essa viagem. Então ele volta e Paulo, aleluia, vem ali juntamente com Barnabé. Eles vão até Icônio, vão até Listra, vão até Derbe, aleluia, e eles pregam a mensagem do Evangelho, aleluia, em todos os lugares ali. Então agora eles voltam novamente para Antioquia. Eles começam ali a pregar e começam a falar para os irmãos a obra que Deus tem feito na vida deles através da primeira viagem missionária. É por isso que eu vim aqui nesta noite para dizer que a chamada de Deus vai acontecer na sua vida e você vai adentrar este púlpito e vai contar tudo aquilo que Deus tem feito através da sua vida. É por isso que eu vim aqui nesta noite para dizer: a chamada vai acontecer na data deste dia e você vai pregar aquilo que Deus tem falado. Aleluia. Depois de alguns anos, Barnabé e Saulo, percebendo que a primeira viagem missionária foi um sucesso, eles agora vão empreender a segunda viagem missionária. Dessa vez, aleluia, já não é mais, aleluia, quem era o líder já não era mais Barnabé, agora era Paulo. Paulo chama Barnabé e fala: Barnabé, vamos voltar na igreja que nós pregamos na primeira viagem missionária. Vamos montar a nossa equipe. Barnabé fala: Paulo, quem que nós vamos chamar? Vamos chamar João Marcos e Silas. Paulo olha para Barnabé e fala: Barnabé, nós não podemos chamar João Marcos. João Marcos desistiu da primeira viagem missionária. Nós não podemos chamar ele agora porque ele não quis participar da primeira viagem missionária. Porque nós vamos chamar ele na segunda viagem missionária. É bem verdade, aleluia, que a história aqui para ela, chamada a história de João Marcos,
A Bíblia vai dizer que mais para frente, Paulo ele reconhece o chamado de João Marcos. Ele disse, olha, traga-me João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Paulo percebeu que naquele momento da segunda viagem missionária, ele desprezou o chamado de João Marcos. Mas lá na carta a Timóteo, quando Paulo está morrendo, quando Paulo está nos seus últimos dias de vida, Deus faz que Paulo lembre do coração dele, do homem que ele recusou lá atrás, o homem chamado João Marcos. Eu não sei o que tem acontecido na sua história, eu não sei quem tem te recusado, quem tem te rejeitado, mas nos últimos momentos Deus vai lembrar de você também, assim como Deus lembrou de João Marcos. A carta de Timóteo foi a última carta a chegar à igreja. Imagino eu quando a carta chegou em Éfeso, onde aleluia, Timóteo era o pastor. Aquela carta, aleluia, que Paulo escreveu a Timóteo não era uma carta, mas sim uma epístola. Uma epístola é para ser lida diante dos irmãos. Uma carta é um caráter pessoal. Uma carta, quando eu escrevi uma carta, era para alguém ler para si próprio. Quando a carta chega na igreja de Éfeso, imagino eu, Timóteo pegando aquela carta para ler, e no final da carta, talvez João Marcos no último banco da igreja, esquecido, lembrando dos momentos que o Paulo rejeitou. Agora Paulo está dizendo, ei, me traga João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Nesta noite Deus está te chamando, está dizendo que você é muito útil para o ministério, você é muito útil para essa obra. Aleluia. Se ali houve uma discussão, imagino eu que o Paulo disse, o Barnabé, você vai levar seu primo, só porque ele é seu primo, você quer levar ele, João Marcos. E ali houve uma discussão ali, que nós acreditamos lá na frente, que foi ocasionada por Deus para que se formassem duas equipes. Agora se forma duas equipes, uma Paulo e Silas, e a outra Barnabé e João Marcos. Agora eles decidem, cada um vai para um lado. Paulo, aleluia, ele resolve agora sair com Silas para a segunda viagem missionária. A Bíblia diz, aleluia, quando eles chegaram em Troade, ali Paulo tem uma visão. Um varão macedônio, supostamente Lucas. É bem provável que esse varão macedônio que apareceu a Paulo seja Lucas. Ele apareceu a Paulo e disse, olha, passe para o outro lado da Macedônia, nós precisamos de você aqui. Nós precisamos que você nos ajude. Aleluia. Aleluia. Porque no capítulo de número 16, aleluia, que Lucas começa a falar, e no plural ele começa a falar, indo nós. Então nós imaginamos que antes disso, Lucas não tinha se convertido, mas depois, aleluia, daquele sonho de Paulo, Lucas talvez seja aquele que estava no sonho. Lucas estava pedindo ajuda. Talvez Lucas ouviu a mensagem de Deus, ouviu a mensagem do Evangelho. Em algum lugar ele está chamando alguém que pode nos ajudar. E Deus, aleluia, dá aquele sonho para Saulo na cidade de Troade. Em Troade que Paulo está lendo seus pergaminhos. Em Troade que Paulo está com a sua capa, qual ele levava nos dias de viagem. É bem verdade que mais para frente Paulo vai dizer, olha, traga a minha capa que deixei em Troade, principalmente os pergaminhos. Possivelmente quando Paulo está em Troade, ele está lendo ali a mensagem de Deus. Ele está ali de noite com a sua capa. A capa representa poder, representa a glória. Talvez Paulo está ali cheio da presença de Deus, lendo os pergaminhos, aquelas porções que nós chamamos no hebraico de paraxá. Paraxá quer dizer porção, uma porção da palavra de Deus. Talvez Paulo está ali, aleluia, orando, buscando a Deus, e Deus dá a visão para ele, dizendo que ele tem que passar para o outro lado da Macedônia. Você talvez não adentrou as portas desse tabernáculo, não entendendo a mensagem que Deus quer trazer ao seu coração. Talvez você não entendeu a visão que Deus quer te dar. Deus quer que você vá mais além. Deus quer que você chegue do outro lado. Deus quer que você atravesse a Troade. E eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas Deus está te dando força para que você possa atravessar a Macedônia. Eles chegam agora, aleluia, eles partem de Troade, chegando em Filipos, a principal cidade da Macedônia. Eles começam ali a pregar o Evangelho do Senhor. A visão que ele teve ali, o sonho que Paulo teve, começa a se cumprir. A mensagem de Deus começa a ser pregada ali em toda a Macedônia. Muitos se convertem, entre elas uma moça chamada Lídia, uma moça que era temente ao Senhor. Aquela moça, a Bíblia diz, aleluia, que ela tinha uma casa de oração. Aquela moça, aleluia, se converte ao Evangelho e olha para Paulo e Silas e fala, olha, eu quero que vocês dois vão na minha casa orar. Eu quero que vocês dois fiquem na minha casa. O próprio Lucas escrevendo disse, olha, ela nos constrangeu a ficar na casa dela, porque aquela mulher era uma mulher de oração, era uma mulher que buscava o nome do Senhor. É bem verdade que nos nossos dias de hoje falta lugares como esse, falta lugares como a casa de Lídia, lugares de oração, lugares que possa ser suporte nas nossas vidas, na nossa história. Mas nesta noite Deus está levantando pessoas que pode fazer da sua casa uma casa de oração. É por isso que Deus disse através da vida do profeta Isaías, eis que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Eles começam a pregar a mensagem do Evangelho ali. E uma das vezes que eles estão pregando a mensagem do Evangelho, a Bíblia diz que Paulo e Silas estão andando pela cidade e tem uma moça apontando para ele, dizendo, olha, vocês são homens de Deus, esses daí são homens de Deus.
são aqueles que profetizam. Possivelmente, como eles tinham lugar de oração, como os judeus costumavam orar pelo menos 4 vezes no dia, para dar 10% de tudo, porque os judeus dão até por 10% de tudo na sua vida para Deus.